Tá, tô gravando já. Tá, maravilha. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa introdução de sempre, né? Pessoal do Instagram que está acompanhando a gente, eu sempre peço para contribuir com cidade e estado de onde está falando. Aqui a gente já tem o Lucas Alencar, de Imperatriz, no Maranhão, o Gustavo Brooksfield, de São Paulo, capital, o João Carlos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Cristina Amanda, sempre aqui presente com a gente, a Gra Paz, de São Francisco de Itabapoana, interior do Rio de Janeiro, Vitor Hugo Figueiredo, o pessoal tem entrado aqui, o Ezio Stuck, de Patos, na Paraíba, o grande Ezio, um grande abraço, o Ezio é um especialista em Revit aí, a Marcilene Campos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Bergson Coelho, de Fortaleza, no Ceará, o Vitor Hugo Figueiredo, de Goianésia, Goiás, a Tampa Ventilada, que acredito que deve ser uma empresa de Uberaba, de Minas Gerais, IR Santos Construções, de Recife, Pernambuco, o Silva Robson Lourenço da Silva, de Lisboa, Portugal, temos mais aí um internacional, né? Bom, então acho que a gente já está com um público bom para a gente começar a segunda parte da apresentação, da minha apresentação sobre a visão sistêmica da construção civil, predial aplicada ao projeto de construção civil, a parte 2, né? Eu vou explicar rapidamente, eu já falei na parte 1, mas o que é o projeto construção civil? É esse trabalho que eu já iniciei há mais de 6 anos, né? Já vai fazer agora, na verdade, 6 anos de trabalho nas redes sociais, na internet, e que a gente conseguiu juntar ao longo desses anos um conteúdo muito legal na área. E eu vou explicar como que esse conteúdo da apresentação de hoje se aplica ao portal que eu desenvolvi para a engenharia, para a indústria da engenharia da construção civil. Bom, então vamos dar início, dessa vez um início mais rápido que na parte 1, o que a gente pede sempre, né, para seguir as nossas páginas nas redes sociais, já que é um conteúdo, é um conhecimento que a gente está passando aqui de maneira gratuita. Então, o que a gente pede em troca é só que as pessoas que gostam da forma como a gente passa esse conteúdo, sigam a gente de volta. Então, a minha página, @construção civil, é a página do professor Bernardo Tutiquian, que é @Bernardo Tutiquian, do jeito que escreve aqui, e @ITT Performance, né, que está vinculada à Universidade Unicinos, Engenharia Civil da Unicinos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está sempre firme aqui com a gente. Queria aproveitar, não sei se elas estão assistindo, a Débora, as meninas estão sempre lá no grupo, desenvolvendo conteúdo, ajudando a gente a criar as imagens para divulgação, etc. Então, meu muito obrigado de sempre, né? Talvez essa seja uma das últimas apresentações que eu vou fazer. Então, aproveitem enfim, aprendam bastante. Como eu falei, o meu portal é o www.construçãocivil.info, né, de informação. Nesse portal na internet eu concentro todas as informações de uma maneira muito mais organizada e lógica, que eu publico no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, tudo isso aqui está direcionado para o portal, com uma universidade enorme de informações sobre os diversos temas que a gente já vem falando aqui desde o início da quarentena, em março, né? Nós já estamos hoje, dia 1º de julho, então já estamos aí mais de 3 meses apresentando uma riqueza enorme de conteúdo para quem acompanha a gente. Aqui o portal, né, onde eu concentro as informações. Então você tem diversos menus que vocês podem navegar e aprender, baixar diversos arquivos. Então está aberto ao público, né? Foi base da minha tese de doutorado na Universidade de Brasília, esse projeto, e está aí até hoje. Alguns produtos vendáveis, cursos de profissionais especialistas em cada área, em cursos de softwares como Revit, como AutoCAD, com o Eberic, que é um software de cálculo, enfim, cursos sobre empreendedorismo na construção civil, e tem uma variedade enorme aqui de cursos mais profundos, né, onde você realmente assiste, aprende e aplica na vida profissional. Um pouquinho mais do meu portal, www.construçãocivil.info, para quem ainda não conhece, meu canal no YouTube, youtube.com/construção civil-info, de informação. O projeto, esse mapinha já está um pouco defasado, né, já é um pouco antigo, mas ele já abrange o território brasileiro todo e alguns outros países, né, no mundo. Bom, o sumário, eu já vou falar aqui, como hoje é a parte 2, eu vou repetir o sumário que a gente já falou na parte 1. Quem quiser ver a parte 1 é só entrar no nosso canal do YouTube, vai estar lá. Então, a visão sistêmica na construção civil predial, o primeiro passo que a gente falou na parte 1, a gente abordou a questão dos projetos, plantas e design, né, os requisitos, topografia, falando de arquitetura, de instalações, etc., em projeto.
O segundo passo na construção predial é saber sobre gestão de projetos, né, prediais, nas áreas do conhecimento do PMBOK, que a gente fez um webinar só sobre o PMBOK, então depois também está lá no canal do YouTube, para quem quiser, mais de 1 hora de conhecimento também profundo aqui do PMBOK. Terceiro passo é você saber trabalhar, saber interpretar o terreno que você vai construir a sua edificação predial, comercial ou residencial, né, são as duas principais tipologias da construção civil. Então, você tem que saber sobre incorporações, sobre vendas, sobre aluguel, VGV, tudo isso a gente falou na parte 1. Falamos também, o quarto passo, depois que você passou por tudo isso aqui, você montar o seu canteiro de obra, você saber trabalhar com logística de obra, né? Então, layout de canteiro de obra, o professor Bernardo e eu, a gente discutiu aqui algumas questões de armazenagem, tem alguns canteiros que você tem um privilégio de ter mais espaço para você armazenar o seu material, colocar o seu container de obra, outros nem tanto, então você tem que saber planejar, projetar e principalmente organizar isso aí. Depois você tem o canteiro de obra montado, tapume fechado, você vai trabalhar com a movimentação de terra numa edificação que tiver, por exemplo, uma garagem, né? Então você tem um subsolo, você precisa escavar, você precisa saber de terraplanagem, saber de corte, de aterro, principalmente sobre o fenômeno de empolamento, né? Nós falamos sobre empolamento na questão dos cortes, do fenômeno de contração na questão dos aterros, onde você vai aterrar e compactar, né? E as compactações, obviamente. Depois que você fez essa parte de corte aterro, você parte para a fundação, e aí dentro das fundações, a gente tem fundações profundas e rasas, também falamos na parte 1. Né? Eu trouxe o exemplo da estaca pré-moldada de concreto como sistema de fundação predial, mas existem outros vários tipos, né? Estacas escavadas mecanicamente, tubulões, estaca frank, enfim, tem uma variedade enorme de tipos de fundações. Estruturas de concreto armado, metálica e de madeira, a gente deu uma pontuada, claro, o foco principal em concreto armado, né, e mais específico ainda em lajes nervuradas, né? Eu dei uma comparada um pouco com laje protendida, então tem um conteúdo bem bacana lá. Hoje a gente já vai começar direto falando sobre o sistema de vedações verticais, foco principal em alvenaria, né? Blocos cerâmicos ou bloco de concreto. Vou mostrar alguns ensaios depois, na 13ª categoria, que é ensaio de laboratório. Falar um pouquinho sobre drywall, que também já tive a oportunidade de trabalhar, fiz um vídeo, inclusive, mostrando o sistema. E outros sistemas de vedação vertical, né? Depois que eu termino minhas paredes, basicamente, né, falando de uma linguagem um pouco mais popular, eu tenho que fazer as instalações da edificação, as elétricas, hidráulicas, de esgoto, incêndio, SPDA, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, gás, etc. Eu vou dar alguns exemplos, né? Claro que não dá para varrer tudo isso aqui em 1 hora e meia, né? Mas vou dar uma visão geral, né? A visão sistêmica disso daí para quem estiver assistindo. Terminei minhas instalações, preciso impermeabilizar a minha edificação, né? Eu vou usar alguns sistemas básicos. Eu já fiz um webinar também junto com o professor Bernardo, onde eu falei só de mantas asfálticas. Hoje eu vou falar um pouquinho de fibra de vidro e vou focar mais na poliureia. Né? Muita gente despertou uma curiosidade muito grande na poliureia. Hoje eu trouxe alguns vídeos da aplicação de poliureia. Está no meu livro de patologia das construções falando de poliureia também, mas hoje eu vou dar mais um enfoque na poliureia. Impermeabilizei a minha edificação, vou para os acabamentos e revestimentos internos e externos. Né? Então, eu tenho que trabalhar com piso, paginação de pisos, de paredes, de forros, pinturas, texturas, acabamentos, etc. Também vou trazer alguns exemplos dessa parte aqui. Fiz os acabamentos, tem os serviços complementares. Né? Uma obra, tem muita gente que gosta de falar, professor, que obra você não termina, você abandona. Eu não gosto dessa teoria. Né? Tem muita gente que tem essa piadinha pronta aí. Então, a gente jamais deve abandonar uma obra. A gente tem que terminar ela. Então, exato, esses serviços complementares. O paisagismo faz parte, você tem que saber de grama, tem que saber de árvores, você tem que saber o que é uma raiz pivotante, ou seja, uma raiz de uma árvore que você vai plantar numa obra que você acabou de terminar. Você tem que saber se a raiz dela cresce na vertical, ou seja, no sentido para baixo, para dentro da terra, ou se ela tem uma raiz horizontal. Se ela tiver uma raiz horizontal e a raiz crescer nesse sentido, você pode perturbar uma construção vizinha. Você pode ondular um piso, você pode fazer uma série de coisas. Então, até isso o engenheiro civil tem que estar por dentro. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Pavimentação externa, vou trazer mais a questão de pisos intertravados aqui nessa apresentação de hoje. Elevadores, etc. Então, tudo isso aí
eu classifiquei como serviço complementar. Ensaio de laboratório, é claro, esse ensaio de laboratório ele acontece em toda a obra, né? Você tem que fazer o controle tecnológico do concreto. Também fizemos aqui nessa quarentena uma webinar só sobre o controle tecnológico do concreto, onde eu falo só sobre isso aqui. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho a minha argamassa, eu tenho que ensaiar os blocos cerâmicos, etc. Vou trazer exemplos de ensaios de cada um desses materiais. Sustentabilidade, né? A gente não pode esquecer, hoje em dia, a gente tinha um tripé que era custo, prazo e qualidade. Hoje a gente tem um quadrado mágico, que é custo, prazo, qualidade e sustentabilidade. Esse quadrado mágico é o que a gente busca mais hoje em dia nos empreendimentos, né, nas construções. Então, eu tenho que ter essa cabeça também na sustentabilidade. E detalhe, como eu falei, tem que ser uma coisa ambiental, social e econômica. Não é só ambiental. As pessoas acham que sustentabilidade está ligada apenas com viés ambiental. E não está. Tá? Sustentabilidade, você tem que abraçar esse tripé aqui, porque senão não pode ser classificado 100% sustentável. E fecha com a manutenção predial. Não basta você terminar e entregar. Você tem que dar a manutenção, né? Então, enfim, vou falar sobre um exemplo de uma bomba de recalque, de aço, um exemplo de ferro fundido e uma outra bomba para fazer a mesma função de aço inox. E vou comparar, né, em termos de manutenção, um exemplo simples de bomba. Tá? Então, a gente vai ver um conteúdo muito rico daqui para frente. Então, como é que está esse sumário no portal www.construçãocivil.info? Está dessa maneira aqui. Ó. Então, eu tenho todas essas categorias que eu apresentei para vocês aqui, dessa maneira. Então, se você for lá no portal, você vai clicar, por exemplo, em plantas, projetos e design. Se você clicar aqui, vai abrir tudo que tem a ver com essa categoria e assim sucessivamente. Né? Então, tem gestão de projetos, conhecimento sobre terreno, incorporação, venda, VGV, serviços preliminares, canteiro de obra, logística de canteiro, movimentação de terra, fundação e subsolo, estruturas, sistema de vedação vertical, que é o que a gente vai começar falando hoje, instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, entre outras, impermeabilização, né, manta asfáltica, fibra de vidro, manta aluminizada, poliureia, etc. Acabamentos e revestimentos internos e externos, como eu falei já. Os serviços complementares, que eu acabei de dar alguns exemplos, mas a gente vai mostrar alguns vídeos, fotos. Ensaios de laboratório, né? Bloco cerâmico, placa cerâmica, concreto, argamassa, etc. Sustentabilidade, ambiental, social e econômica e fecha com a manutenção. Está tudo isso lá no portal. Quem quiser ver mais exemplos sobre cada uma dessas categorias, é só clicar lá e navegar à vontade. Bom, vamos começar então hoje com o sistema de vedação vertical. Né? Então eu trago aqui dois sistemas básicos que eu já trabalhei, que é bloco cerâmico, 9 por 19 por 19, e o bloco de concreto. Você vê que a dimensão já é um pouco diferente, 14 por 19 e 39, por 39 centímetros. Né? O que eu gosto de falar desses dois sistemas? Primeiro, ainda são os mais utilizados no Brasil. Né? Então tem gente que fala, mas o Brasil usa bloco cerâmico até hoje, é arcaico, a gente trabalha com olaria e tal. Sim, mas o bloco cerâmico ele tem vantagens como conforto térmico. Eu considero o material cerâmico que ele traz um conforto térmico interessante até. É o melhor material do mundo? Não, talvez não seja. Mesma coisa aqui, ó, aí embaixo, você compara a laje nervurada em cima eu tenho uma laje nervurada. Ó. Aqui eu tenho um capitel, você vê que a parte maciça tem um pilar, né? Onde eu tenho pilar, eu tendo a ter um capitel quando eu tenho o sistema de laje nervurada. E aqui eu tenho meu fechamento com alvenaria em bloco cerâmico. Embaixo, eu tenho uma situação muito parecida, só que agora com blocos de concreto. Isso na mesma obra que eu executei. Então, você vê que os dois sistemas funcionam perfeitamente, desde que bem feito, desde que verificadas as condições de qualidade, etc, etc. Abdala, diga lá, professor. Como é que tu trata aquele encontro da alvenaria com a laje nervurada, onde não tem as nervuras, né? Onde está a coberta, né? Fazer o aperto da alvenaria com essa situação, ela é um pouco mais chatinha, né? Questão fogo, acústica, etc, né? Exato. A gente faz aqui porque na foto não dá para ver, né? Na foto não aparece legal os bloquinhos cerâmicos maciços. Geralmente a gente faz o aperto, né? O encontro entre a laje e a alvenaria com o bloco cerâmico maciço. É um desafio a mais, né? Porque é um sistema que às vezes você tem a nervura e não tem a nervura. Nesse caso aqui da parte inferior foi usado argamassa com bloco cerâmico cortado aqui, dá para ver.
Mas na parte superior a gente consegue fazer o aperto com bloco cerâmico, né? Então, sim, é assim que foi feito e até agora nenhuma reclamação, nenhum problema. Mas, sim, é um desafio, tanto com bloco cerâmico quanto com bloco de concreto, né? Então, você vê os dois sistemas aí sendo utilizados. Vantagem de um e de outro, vamos lá. O bloco de concreto eu considero mais resistente. Então, a perda no transporte, por exemplo, é menor do que a perda no transporte do cerâmico, né? O bloco de concreto, claro, tende a ser mais resistente, né? Então, você perde menos, ele quebra com menos facilidade, vamos colocar dessa maneira, do que o bloco cerâmico. Agora, se você tiver um sistema de transporte competente para os dois sistemas, você não vai ter uma perda também em nenhum dos dois. Mas, como o concreto tende a ter uma resistência maior do que o cerâmico, você tende a perder menos. Aqui uma fotinha que mostra o encontro, né, do alvenaria com bloco de concreto de vedação e bloco tipo canaleta, sendo utilizado como viga de travamento da alvenaria. Então, o que acontece nesse caso? Quando você tem um pano muito alto, quando você está subindo uma parede de bloco de concreto muito alto, a gente usa esse bloco canaleta e faz uma vigota, né? Repara que eu fiz uma vigota de travamento da alvenaria. Isso aqui não é estrutural, tá? Eu fiz para dar uma rigidez maior no meu pano de alvenaria, na minha parede de bloco de concreto. Então, repara aqui que eu uso 4 barras de 8 milímetros, 2 em cima, 2 embaixo, nessa minha vigotinha, né? E ela está dentro do bloco canaleta e é preenchida depois com argamassa. Isso aqui dá uma rigidez interessante. Tá? Eu trouxe um exemplo, fiz isso, executei e ficou espetacular. Tá? Não tive problema nenhum. Um outro exemplo, né, de elevação da alvenaria com bloco cerâmico, né? Esse aqui foi um colega que mandou essa foto. É uma outra obra, enfim, mas o sistema é bem semelhante, né? Tem muita gente que fala a construção civil no Brasil ainda é um pouco arcaica. Sim, a gente tem alguns exemplos. Eu vou mostrar drywall, por exemplo. Drywall é um sistema, não é nenhuma novidade, né? Mas, enfim. Aqui uma outra comparação que eu faço com o bloco de concreto. Por quê? O bloco de concreto tem o selinho de qualidade da BCP. Esse aqui é um exemplo, tá? Não são todos que têm. Então, quando eu tenho esse selo de qualidade da BCP, eu tenho uma segurança maior do material que eu estou trabalhando. Dificilmente eu vejo esse selo de qualidade em bloco cerâmico. Para confessar, eu nunca vi. Né? No bloco de concreto, na verdade, empresas, né, Abdala, me metendo um pouquinho, né? Pode falar. Vamos assim dizer, a BCP é uma associação privada, né? Ou seja, a associação que reúne os fabricantes de cimento Portland. Tá, estou de acordo, não estou criticando, mas é um selo privado que nem eu criar amanhã o selo Bernardo de qualidade. E eu dou o selo seguindo umas regras que eu criei, né? Enfim, acho que é legal, esse selo da BNT é legal, mas tem essa limitação. E o que a gente tem em termos oficiais nesse sentido, no selo, é o selo dos programas setoriais, né, de qualidade, os PSQs. Né? Então algumas empresas cerâmicas, por exemplo, têm o PSQ, né? O PSQ de qualidade e tal, e aí elas têm o selo e tal de qualidade, que aí sim é um programa oficial, governamental, certinho e tal. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal vai exigir o PSQ, né? Eu tive aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto de bloco cerâmico. Todos os blocos cerâmicos que eu ensaiei na Universidade de Brasília, no laboratório da UNB, nenhum deles atendia a norma, a BNT. Depois eu vou até falar um pouco sobre isso. É claro, eu não vou expor o nome de nenhuma molaria nem nada, mas pelo menos a experiência que eu tive em laboratório com bloco cerâmico, ensaiando a resistência à compressão especificamente, eu falei, bom, claro, tem uma variação muito grande, né? Um bloco do outro, você tem uma variação considerável, né, de resistência. Falando só de resistência à compressão, eu não estou falando de absorção nem de nada. Eu vou trazer um ensaio, inclusive nessa apresentação eu vou provar o bloco... que a resistência não atendia o mínimo. Né? Não atendia o mínimo. Bloco de vedação, não estou falando nem de bloco estrutural, não. Bloco de vedação mesmo, não atendia a resistência mínima à compressão. O bloco cerâmico, o material cerâmico depende muito da matéria-prima, né? Então, realmente, varia de região para região, né? E, às vezes, o próprio material de vedação tem menos, vamos assim dizer, preocupação que o estrutural, né? Por questões óbvias.
Exato. Então, assim, só para dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente já fez alvenaria estrutural de 18 pavimentos, né, com blocos que tinham resistência à compressão, o FBK, né, resistência à compressão de bloco, de 18 megapascal. Né? Então, ou seja, nós temos cerâmicas muito boas no Brasil, empresas muito boas no Brasil, e algumas com PSQ, outras não. Mas, e sim, tem muito ruins, né? Talvez aí em Brasília tu deu mais sorte de pegar só as ruins, aí de repente a cerâmica aí na região não é melhor e tal, não sei. Pode ser. A argila aqui não está né? Isso, não tá cooperando muito. É. Mas eu acho que sim, concordo, é verdade, verdade. Talvez eu tenha sido um pouco exagerado no meu comentário, mas a minha experiência... tua vivência, a tua experiência, claro. Enfim, os que eu ensaiei, né? Eu acredito que tem sim, com certeza tem de qualidade e tudo mais. Bom, mas é basicamente isso aí que a gente... E o Tomás Morotti aqui no Facebook aqui tá reclamando, ele tá querendo comprar o teu livro e não tá conseguindo. Pois é, não, eu falei com ele no Instagram. É porque a editora realmente não manda, né? Ela não manda para outros países. Eu pedi para eles fazerem uma parceria com o FedEx, né? Ou com aquela... Como é que é o nome daquela outra lá grande? UPS, tem UPS também, né? Mas eles não se renderam ao meu pedido. Enfim. Bom, aqui eu trouxe 2 vídeos interessantes. O primeiro, da esquerda, é um vídeo chapiscando a parede, né? Uma parede com bloco cerâmico. Então é um procedimento ainda, você vê lá, chapando lá o chapisco. E quando eu filmava, é impressionante, quando eu ia filmar isso, professor, eu saía todo melado de chapisco. Pegava, o pedreiro batia na parede, respingava no meu olho, no óculos, em qualquer lugar. Então, esse aqui é um vídeo só para mostrar o processo de chapiscar a parede. É claro, o chapisco, a gente está até conversando sobre isso na última live, não foi? Com o pessoal da Benter, né? Ele promove uma rugosidade interessante, que melhora a aderência do meu reboco. Então, aquela história que a gente até entrou num certo debate técnico, eu recomendo realmente o chapisco, até para a parede interna, mesmo não tendo brecha para não ter. Você vê que isso aqui é uma parede interna. Então, eu mostro o exemplo do chapisco interno e depois vem o reboco. Né? Eu acho que melhora bastante a rugosidade da superfície, do substrato, melhora a aderência do reboco final. Então, eu só vejo vantagem com o chapisco. E aqui um vídeo que eu fiz sobre drywall. Acho que está até alto o áudio, né? Essas aqui são as partes que compõem o sistema de drywall, né? Então, vocês estão vendo aqui os perfis metálicos, as placas e uma manta de poliéster para dar um tratamento acústico nas paredes de drywall. Tá aí um exemplo, né? Tem gente que nunca viu o sistema. Basicamente, esses são os materiais principais do drywall, né? Então, é muito mais rápido, mais limpo. É um sistema de construção a seco, que a gente costuma dizer, porque não tem nada molhado nesse sistema de vedação vertical, que é o drywall. É diferente desse chapisco, como eu brinquei, né? O pedreiro chapava o chapisco na parede e espirrava para tudo quanto é lado. O sistema de drywall é um sistema mais limpo, né? Ele não tem água. Então, basicamente isso, né? Que eu queria comparar com esses 2 videozinhos aqui. Essas aqui são as partes que compõem o sistema de... Se alguém acha o serviço do pedreiro fácil, tenta chapiscar uma parede. Não, tá doido, já é um desastre. Eu até fiz uma parceria com um humorista, olha só que interessante. E foi há pouco tempo, eu até esqueci o nome dele, mas já me lembro. Ele é desses stand-up, sabe? Aqueles humoristas de stand-up. Ele faz uma sátira com o pedreiro que é genial. Ele falou assim, eu fui tentar pegar uma colher de pedreiro e chapar massa, a colher de pedreiro voou da minha mão. Não é fácil. É impossível. É impossível. Muito cara difícil, que não tem prática, não. É uma habilidade fantástica, sem dúvida nenhuma. Eu respeito todos os profissionais da indústria da construção civil, dos mais variados tipos. Né? Bom, aqui o teste do sabão que eu trouxe, já falando de instalações, então a gente terminou a nossa alvenaria. Vamos supor que a gente terminou nosso sistema de vedação vertical, nossas paredes, que sejam de bloco cerâmico, bloco de concreto, drywall, etc. Depois disso pronto, eu tenho que partir para as instalações. Eu trouxe um exemplo de instalação de gás. Né? Então aqui eu tenho um exemplo de instalação de gás já pronta. E lembrando, instalação, pessoal, é importante a gente testar o que a gente fez. Não adianta entregar e achar que está 100%.
Tá? Então, gás é um negócio sério em edificações. Se tiver um vazamento de gás, o Bruno já deu uma palestra muito legal sobre o setor de pós-obra, aqui junto com o professor Bernardo também. Então, é uma parte importante. Esse teste do sabão é depois do sistema instalado, para você ver se não tem vazamento. Como é que é simples esse teste? Por que esse teste é simples? Você vai revisar e apertar as conexões, pressurizar a rede novamente e repetir esse teste. Se você detectar o quê? As bolinhas. Se tiver bolinhas saindo, eu vou mostrar nesse vídeo um exemplo que tinha. Olha só. Olha só a bolha aqui nessa. Ó, eu vou dar um zoom. Ó. Nessa conexão de gás. Ó, é bem sutil. Então, isso é indício de vazamento. Então, eu faço o teste do sabão, vejo essas bolinhas e vou ter que revisar isso aqui. Então, eu vou revisar e apertar as conexões de novo, todas, e vou pressurizar a rede de novo, e vou passar o sabão de novo. Se continuar, eu tenho que continuar arrumando. Então, enfim, esses testes de instalações. Esse aqui é um exemplo de instalação de gás. Mas eu tenho instalação elétrica, hidráulica. Instalação hidráulica, por exemplo, é uma maneira de você testar e ver se ela está estanque, se ela não está vazando, é você fazer a questão da pressurização da rede. Né? Você coloca um manômetro numa rede, você tampa ela de um lado, pressuriza ela de outro e coloca um manômetro, que é um medidor de pressão, e bota uma determinada pressão, que geralmente é 1,5 vezes a pressão de funcionamento, e deixa ela lá pressurizada. Se essa pressão, depois de 24 horas ou 48 horas, cair, né, e sem você ter feito nada, significa que tem algum tipo de vazamento na sua instalação. Isso é um exemplo simples, é claro que tem técnica, tem norma para isso, eu só estou falando como é que faz, mas é uma maneira de testar as instalações contra vazamento, né, e que vai te dar problema no futuro. Aqui, um exemplo de outro tipo de instalação muito importante, principalmente para edificações comerciais. Né? Acima de 5 mil metros é obrigatório, se eu não me engano. Tem que só verificar essa metragem, mas eu acho que é isso mesmo. Acima de 5 mil metros, o Corpo de Bombeiros obriga a ter o sistema de sprinkler, né? Sistema de combate contra incêndio, formado de sprinkler. E aqui eu trago uma literatura prática, né, que eu aprendi quando eu estava fazendo esse sistema, que o sprinkler vermelho, eles têm um código de cor, né? Esse bico, o bico, né? A ampola, na verdade, quando a ampola for vermelha, significa que ela vai romper com 68 graus. Quando chegar a 68 graus, essa ampola ela quebra, e aí esse chuveirinho, né, vai jogar água no meu ambiente aqui. Eu já vou mostrar o vídeo testando. Mas existem outros tipos de ampolas com outras cores diferentes. Né? Então, por exemplo, se for uma ampola amarela, é para estourar, né, o vidrinho da ampola com 79 graus. Se for verde, ela estoura com 93 graus Celsius. Se for azul, 141 graus Celsius. Se for roxo, 182 graus Celsius. E se for ampola escura, 260 graus Celsius. Então, você tem aí diferentes situações onde você pode colocar ampolas diferentes. É claro que a gente trabalhou com a básica mais baixa. Né? Eu não quero que chegue a 68 graus para eu entrar com o sistema em ação. Então, esse aqui é só Lembrando, né, Abdala, que para chegar a 60 e poucos graus, 68, lá em cima, lá no sprinkler, é porque lá embaixo, onde está ocorrendo incêndio, está bem mais quente, né? Está bem mais quente, exatamente. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Aqui, por exemplo, olha só, olha como é que eu tive que aproximar a labareda. Já está botando lá, né? Botando fogo direto. E mesmo assim, vocês vão perceber que vai demorar um pouquinho para ela entrar em ação. Olha só. Aí. E é um chuveiro interessante. É uma pressão muito legal. Depois ele até apagou o fogo lá. Ele apagou no próprio sprinkler. Uhum. Então, isso é uma maneira simples de testar se o seu sistema está funcionando ou não. Eu confesso que não vejo tantas pessoas testando os sistemas. Então, é importante a gente testar. O bom desse sistema é que ele mata o incêndio no início, né? E é o chuveiro automático, não depende de pessoas, a rede está pressurizada. Exato.
Aquela ampola ali é o registro, né? Então, no momento que ela quebra, ela permite a passagem da água. Passagem da água. E aí, claro, tu quebrou a ampola, ela é descartável, né? Tu tem que aí comprar e botar um outro chuveirinho, né? Exatamente. Então, aquela tua brincadeira ali custou ali uns 150, R$200 ali. Mas vale a pena. Claro. Vale a pena. Aqui eu trago já detalhes técnicos, né, de instalação de malha de cobre para SPDA. Né? Também é muito importante nas edificações a gente ter o sistema de proteção contra descargas atmosféricas para proteger, né, os nossos equipamentos que estão dentro, principalmente hoje em dia que a gente está dependendo tanto de eletrônica, né, ainda mais agora, home office e tudo, se tiver um dia chuvoso, uma tempestade, cair um raio numa edificação, é esse sistema aqui que vai proteger, né, tudo que está ali dentro. O princípio da gaiola de Faraday, né? Quem não lembra dessas disciplinas lá no começo do curso de engenharia? Por que a gaiola de Faraday? Porque ela cria uma gaiola, né? A gente sabe que o campo elétrico dentro de uma casca é nulo. O campo elétrico é zero dentro de uma casca. Então, por isso que avião, quando cai quando uma descarga atmosférica atinge um avião, não acontece nada lá dentro, porque é uma casca fechada, né, o charuto metálico fechado. Lá dentro o campo elétrico é nulo, pode ficar. Lá fora tá correndo elétron adoidado, mas dentro não tem nada. Então aqui eu trago o exemplo de um alicate hidráulico, né, a bateria, que eu acho muito interessante. Essa bateria é extremamente durável. Eu trouxe o exemplo de um Burndy Patriot PAT 46LW de 18 volts, sendo utilizado para apertar os conectores de compressão de cobre, 15 toneladas-força, em cabo de cobre de 120 milímetros quadrados, que fazia parte de uma malha de aterramento de uma edificação que eu fiz, né, esse sistema. Então, aqui, olha só que bacana. Ele encaixa a bateria nesse alicate hidráulico, que tem uma força absurda, e aí ele pega um conector maciço de cobre, ó, e fecha o conector. Ele abre lá o alicate. Para amarrar uma cordoalha na outra, ele vem e aperta o conector, trava, mas não solta nem que pensamento, tem mais. Ele tem 15 toneladas da força aí, que ele acabou de aplicar nesse equipamentozinho aí, a bateria. Então, fantástico. Fez essa conexão, eu faço a minha distribuição da minha malha de cobre na edificação. Aqui, um outro exemplo agora só que de corte, né? Então, eu tenho a minha cordoalha de cobre que faz a função da gaiola de Faraday na edificação, e aí depois eu tenho que cortar as pontas, né? Eu não vou conseguir, não consigo comprar no mercado uma cordoalha de cobre que eu gaste uma só. Então, eu tenho que cortar, eu tenho que conectar, por isso que eu tenho esses conectores de cobre e tudo. Então, aqui eu trago um alicate hidráulico, a bateria também, sendo utilizado para apertar os conectores, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, e o alicate hidráulico também, a bateria, né? Utilizado para cortar o cabo, que é o vídeo inferior, que vocês vão ver aqui. Está aqui mais, ó. Ele vem aqui, ó. Em cima ele aperta e embaixo ele corta. Aí, cortou. Então, são equipamentos que eu percebi que dão uma agilidade tão grande e o trabalho do sistema de proteção contra descarga atmosférica fica muito bem feito com dois equipamentos, um alicate de aperto e um utilizado para cortar, um alicate de corte. Alicate hidráulico de corte é a bateria, esse é o nome correto. Aqui, depois do sistema pronto, o que eu faço? Eu tenho que testar, né? Então, a gente diz o seguinte: o sistema de aterramento de uma edificação, ele é eficiente se ele der uma resistência, ou seja, se ele der uma impedância abaixo de 10 ohms, né? Então, de novo, engenharia eletrotécnica aí. Nesse exemplo do vídeo, eu trouxe um alicate terrômetro para testar. É um alicate que você abraça ele no seu sistema de aterramento e ele vai te dar a impedância, vai te dar lá, vai fazer a leitura da resistência. Então, enfim, de novo, mais um exemplo de uma instalação que você faz na edificação,
termina e testa. O teste é muito importante. Então, aqui, medição da resistência e impedância de uma malha de aterramento construída com hastes e cordoalha de cobre, princípio de gaiola de Faraday, como eu tinha falado. Utilizando um alicate terrômetro, que é o nome desse alicate. No vídeo, vocês vão observar uma leitura igual a 0,081 ohms, que é bem baixo. Então, maravilha. Quanto mais baixo, melhor e mais eficiente, né? É o meu sistema em termos de capacidade de aterramento. Então, está aqui a filmagem da leitura. Mas tá quase zerada, sabia? Quase zero. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Tá? Melhor é o meu sistema. Então, a chance de cair um raio nessa edificação e dar algum problema é bem menor, é praticamente zero. Claro, tem que estar bem aterrado no terreno, né? Ou seja... exato. É porque eu fiz um vídeo sim. que eu desenhei uma gaiola de Faraday, né? Aí as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm que dar uma olhada nesse vídeo que eu publiquei, né? Para entender como é que distribui essas cordoalhas na edificação. Ela tem que estar exatamente conectada com a terra, com o chão. Não adianta. Se ela não estiver aterrada, você não tem aterramento nenhum. Aqui, eu não sei se esse vídeo dá um probleminha. Esse vídeo deu um probleminha. Eu vou pular ele aqui. No final, eu vou mostrar as instalações. Será que aparece a página da internet, se eu colocar agora, professor, ou não? Aparece. Deixa eu só... Porque deu um probleminha nesse vídeo aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá. Bom, pessoal, tem alguma pergunta aí? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita e já... Não, hoje está mais tranquilo. Aqui o Tomás Morotti, que está fazendo algumas observações aqui, mas são todas observações, opiniões dele. Vamos lá. Eu vou só colocar esse vídeo aí, que eu acho que ele é um vídeo importante, porque ele está no meu canal do YouTube também, né? Aproveitar e mostrar para o pessoal. E ele mostra as instalações principais numa edificação comercial. Então, eu acho que é importante. O canal é esse aqui. Agora não está aparecendo, Abdala. Será que eu tenho que... Tu tem que ir ali no compartilhar. Vou tomar compartilhamento? Quando for pode parar esse compartilhamento aí, de repente. E quando for compartilhar, tu vai... Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para o final. Tá aparecendo a apresentação. Tá? Então, vamos continuar. Tá, deixa para o final. Deixa para o final, eu vou mostrar as instalações. Tá lá no canal do YouTube, mas eu vou mostrar aqui no webinar. Esse vídeo está aparecendo. Não, mas ele tá só o som. Não sei o que aconteceu no PowerPoint. Olha lá, ele trava. Eu tô falando, mas a imagem não está indo. Então, no final eu mostro. É um vídeo interessante, né, que mostra as instalações principais. Enfim, numa edificação. Então, depois eu vou mostrar isso no final. Depois que eu termino as minhas instalações prediais, eu vou tendo, né? E às vezes esses trabalhos acontecem de maneira simultânea, mas vamos falar um pouco de impermeabilização. Vou falar um pouco sobre a manta asfáltica, né? Então aqui eu estou mostrando no vídeo da esquerda um exemplo de um elemento vertical sendo impermeabilizado e aqui uma laje, né? Um elemento horizontal sendo impermeabilizado. Então aqui a queima da manta e posterior aplicação na parede, né? Isso aqui é uma cortina. A cortina precisava ser impermeabilizada. E aqui, o vídeo da direita, impermeabilização da manta numa laje, né? No caso, uma manta dupla. Dá para ver aqui que é uma camada dupla intercalada, né? Então, só para mostrar um sistema vertical e um horizontal.
Aqui um sistema de fibra de vidro, né? Acredito que eu tinha falado já sobre isso um pouquinho em outra apresentação, mas aqui eu trago novamente, né? Então você tem a manta de fibra de vidro na parte de baixo, parece um cobertor, esse cobertor branco aqui é a manta de fibra de vidro, e em cima você passa um primer, né? E esse primer é que finaliza, né, a superfície, ela dá o acabamento final de superfície, e na minha opinião, um dos melhores sistemas de impermeabilização que tem. Agora, ele é, em geral, mais caro que a manta asfáltica. O terceiro exemplo é a famosa poliureia, né? A gente não falou tanto sobre ela, está no livro Patologia das Construções que a gente publicou. Ficou um pouquinho mais longe agora a tua voz, Abdala. Melhorou? Agora melhorou. Então, a poliureia é mais um terceiro tipo que eu acabei de apresentar. Mostrei manta asfáltica, mostrei fibra de vidro e agora vamos para a poliureia, né? Detalhe, temperatura de aplicação é o segredo desse sistema. Acima de 70 graus é o mínimo. Então tem muita gente que fala, a poliureia não funciona. Espera aí, vamos lá ver. Não funciona por quê? Será que foi aplicado da maneira correta? Eu vou dar o passo a passo da poliureia aqui. Primeiro eu vou mostrar os vídeos, depois eu vou falar da questão da temperatura dos equipamentos. Então vamos lá, ver a aplicação. Simples, né? Olha só. Uma película mesmo, é um material muito interessante, muito interessante. Aqui ela sendo aplicada numa laje também, né? Depois permite trânsito em cima, é um material bem resistente, né? Exatamente. Ele é resistente e deformável, que é uma outra vantagem interessante demais. Eu diria que é quase um gel impermeabilizante milagroso. Quando bem aplicado, com a mão de obra especializada e treinada, na temperatura que o fabricante recomenda, etc, etc, etc. Porque é muito fácil você condenar um sistema quando ele não é bem aplicado. Aqui tem um outro vídeo no meio. Você vê que ele vem cobrindo bem a área impermeabilizada. Parece uma tinta, uma pintura, né? Eu achei esse sistema muito bacana. É muito bom, muito bom. E aqui no vídeo da direita também, mais um exemplo rápido. Já da superfície praticamente toda impermeabilizada com a poliureia. Tem ideia de custo, Abdala? Está em torno do quê? R$150 o metro quadrado? Por aí, professor. Mas em muitos casos a poliureia tem sido até mais competitiva que a manta asfáltica. Tá? A manta é conhecida como mais barata na maior parte das vezes. Mas a poliureia está entrando para competir. Eu diria que ela está entrando para competir. Um outro exemplo aqui, também uma reservatória, olha só, todo internalizado com a poliureia, e aqui uma parede, olha só. Uma parede, sistema vertical também, para evitar a infiltração. Pode ir aí. Pode aplicar aí, parceiro, tem nós. A máquina, esse aqui é o equipamento que controla a temperatura. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo esse controle da temperatura de lançamento da poliureia. Bom, vou falar rapidamente um pouco, né, sobre a poliureia, especificamente, como eu tinha prometido para vocês. De acordo com a infraestrutura urbana, uma literatura de 2014, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, o IBI, poliureia é uma membrana de impermeabilização, né, feita por meio de aplicação de uma mistura bicomponente com equipamento especializado que eu mostrei no vídeo anterior. Vocês viram o equipamento. Quando as duas substâncias se misturam, elas se solidificam em poucos segundos, como vocês também observaram nos vídeos que foram apresentados. A rápida cura também é uma característica desse sistema, né? Eu trouxe também uma fonte que eu usei bastante no livro de Patologia das Construções, que é o professor Elton Bauer, que inclusive você algum dia assistir essa apresentação. Um grande abraço, professor Elton Bauer. Paulo Vasconcelos, também um amigo nosso, e o professor Granato. Em 2010, né, eles já falavam que as membranas de poliureia foram introduzidas no Brasil no final do ano de 1998. Né? Mas, mesmo assim, trata-se de uma tecnologia muito recente. Né? Apesar de parecer um paradoxo, 98 recente, mas enfim.
No mercado nacional, as poliureias encontradas são bicomponentes, como eu falei já anteriormente, de reação muito rápida, entre 3 e 10 segundos. Necessita o equipamento de mão de obra especializada, como eu tinha falado. E esses equipamentos são chamados de hot sprays, né? Que por aplicar o produto através de uma pulverização, como eu mostrei nos vídeos, uma temperatura superior a 70 graus Celsius, superior, né, a 70 graus Celsius. Se for abaixo disso, você não vai ter o desempenho que o material deveria ter. As principais etapas, né, preparação da superfície, o substrato onde vai ser aplicado a poliureia deve ser preparado para a impermeabilização, não pode estar de qualquer jeito, né? Então ele tem que seguir alguns procedimentos específicos para garantir a rugosidade e aderência da imprimação, tem que remover os detritos, né, ou qualquer material desagregado da superfície, então tem que estar uma superfície muito bem preparada. Tem que ter rugosidade, né? Então, você pode dar rugosidade com hidrojateamento, escovação, lixamento, apicoamento. Né? Algumas fontes, o pessoal tira esse parâmetro de rugosidade, é o da Society for Protective Coatings, né? Que é TSPC. Limpeza, né? A limpeza só pode ser feita, na maior parte dos casos, com jato de ar comprimido. Eu vou mostrar algum vídeo depois de um outro sistema que limpa a superfície com ar comprimido. O material retirado pelo jateamento tem que ser removido do local, né? Então, caso seja necessário fazer descontaminação química do concreto, há soluções ácidas e alcalinas, além de jateamento com abrasivo para a correta preparação. Então, repara, não é qualquer um faz. Não é. Tem as especificidades do sistema. Tem que preencher as juntas com selante, né? Quando a superfície está sem impermeabilizar tiver junta de dilatação, que é um ponto fraquíssimo na nossa edificação em termos de infiltração e né, movimentação de água, elas devem ser tratadas antes da impermeabilização. Nesse tratamento são preenchidas com selante elastomérico, sobre o qual é aplicada a membrana de poliureia. Então, lembrar de colocar o selante elastomérico na junta de dilatação. Imprimação, né? Antes da aplicação da poliureia, a superfície recebe um primer à base de epóxi. Ele atua como uma camada de ligação entre o substrato e a membrana de poliureia, o que melhora a aderência do sistema por conta de sua maior permeação no substrato poroso. Depois, a impermeabilização em si, né? Então, a mistura do sistema bicomponente, que é isocianato e amina. A poliureia é isso, a mistura de isocianato e amina, é feita praticamente na saída da pistola de aplicação, em proporção 1:1. Né? O equipamento normalmente utilizado é uma dosadora airless, tipo hot spray, que eu mostrei no vídeo anterior, e com bombas pneumáticas que alimentam o dosador. Também deu para ver no vídeo. Esse, por sua vez, comprime e aquece os componentes para enviá-los para a pistola de aplicação airless. Os dois componentes seguem por mangueiras aquecidas paralelas. A cura ao toque não costuma passar de 1 minuto. Então, é um processo muito rápido. Em geral, a poliureia é pigmentada, a quantidade de camadas de aplicação e a espessura final da membrana, entre 1 milímetro e 10 milímetros, são especificadas previamente e variam de acordo com a resistência desejada, obedecendo as informações sobre tráfego, né, e utilização planejadas para o local. As bombas hidráulicas podem ser de operação manual ou elétrica. E, por fim, mais uma vez, eu tenho que fazer o quê? Testar o sistema, como tudo na engenharia. Não adianta só fazer, eu tenho que fazer e testar. E aí a BNT 9574 já fala muito claro, né? Isso a gente já está careca de saber, do teste de lâmina d'água. No mínimo o quê? 72 horas. Eu tenho que encher de água a superfície e não pode vazar, né? Não pode pingar no meu plano inferior, né, à camada impermeabilizada. Acabamento e revestimento. Aqui eu trago exemplo básico de piso, né? Lembrando de alguns conceitos básicos de você passar a argamassa colante no tardóis da peça, ou seja, na parte inferior, na parte de trás da peça e também no substrato, no piso. Então, o vídeo da esquerda mostra isso. O pedreiro vem, primeiro ele molha, ele dá uma molhadinha no piso, depois ele passa a argamassa colante no substrato, no piso, no caso, depois ele passa aqui na peça, e depois ele assenta a peça. Então, esse vídeo mostra as 4 etapas. E aqui, o vídeo da direita parecido, onde ele está passando a argamassa colante, né, no tardóis, na parte de trás da peça, e ele já tinha passado no piso, e aí ele assentou a plaquinha. Para quem nunca viu um assentamento. Né? Aqui um exemplo de
rejunte, né? Rejuntamento. Eu, inclusive, tem muita gente que fala assim, me dá a sugestão, eu não sei se isso cabe uma tese de doutorado. Eu brinco falando o seguinte, eu já vi tese de doutorado sobre rejunte. Tem uma tese de doutorado na Universidade de Brasília que ela fala só sobre rejunte. Aqui é um vídeo simples de um rejuntamento de peças, já assentei a placa, agora eu preciso rejuntar. Né? Então, está aqui. E, curiosamente, essa senhora era uma mulher, né? Uma mulher pedreiro. E é raro isso em obra, né? Ela é uma... Eu confesso o seguinte, eu achei o trabalho dela muito mais caprichado. Não sei se mulher tem um senso a mais, né? Um fino trato, de repente, ali no acabamento, que ficou espetacular esse rejunte que essa senhora fez e está lá até hoje. Aqui no vídeo também eu tive um probleminha nesse vídeo aqui, mas é a aplicação do PU, né? nas juntas de fios, juntas maiores, né? Então a gente bota o famoso PU, até que o Bruno até tinha comentado naquela apresentação que ele fez. Aqui mais algumas etapas, né? Aplicação de selante para junta de vedação em uma junta de dilatação. Né? Então aqui, ó, tem as 4 etapas. Eu vou limpar a junta com ar comprimido, né? Não ar comprimido, mas um jato de ar, vai. E depois que eu limpo a junta, eu passo a minha fita dos 2 lados. Depois eu aplico o PU, né? o monopol, o poliuretano, PU 25, como vocês preferirem, com alto poder de aderência e elasticidade em diversas superfícies, como concreto, alumínio, pedras, cerâmica, madeira e PVC. Algumas recomendações de uso, que é o que vocês vão ver mais aqui no vídeo, que a superfície deve estar resistente, regular, livre de pó, graxa, óleo, limpa e seca. Tem que cortar o bico plástico a 45 graus, né, do produto, do PU, remover o lacre, instalar o cartucho na pistola e aplicar sem deixar espaço vazio. Né? As principais etapas: limpeza da junta, esse primeiro que eu tinha falado, colocação da fita adesiva para não transbordar e não manchar o piso, depois você tira a fita adesiva, aplica o poliuretano nesse quadradinho aqui e depois você remove a fita. Então vocês vão ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tem muita gente que fala assim, o pedreiro estava usando a mão ali e tal. Tem muita gente que não gosta, que fala que a luva não dá um acabamento fino aqui. Então a pessoa às vezes prefere lavar a mão logo em seguida do que usar aquela luva de raspa, uma luva de borracha. Mas enfim, a rigor, sim, deveria usar a luva, né? A gente não deve pegar em material nenhum com a mão direto. Mas, enfim, né? Tem pedreiro que para convencer de usar uma luva é difícil, porque ele fala que vai comprometer o trabalho dele. Mas entre comprometer o trabalho dele e comprometer a mão dele, eu prefiro que comprometa o trabalho dele. Vamos lá. Aqui um exemplo de textura, né? Então, um exemplo da textura acrílica aplicada numa parede, né? A norma de referência, aplicação de textura acrílica de acordo com a NBR 13245 e a NBR 11702. Aqui eu resolvi explorar um pouquinho a parte de custo. Né? Um rolo para aplicação, esse rolinho vermelho, aplicação de textura com garfo, né? com esse pedacinho aqui, custa R$ 20,90 na época. Né? Isso aqui já tem uns 5 anos, 6 anos por aí. Lata de textura acrílica com 14 litros, tem gente que não sabe que uma lata tem 14 litros, né? Para textura riscada de parede, R$ 61,90 e rende o rendimento por demão de 7 a 11 metros quadrados. Então, isso aqui eu resolvi só trazer essa questão de rendimento, de custo de material, né, e de equipamento. O vídeo, eu acredito que o PowerPoint também não conseguiu pegar. Mas todos esses vídeos estão lá no menu que eu falei desde o início da apresentação. Alguns serviços complementares que a gente já tinha comentado, então a aplicação do rejunte entre placa de granito flameado, né, que é um granito antiderrapante, geralmente utilizado em áreas externas, né, facilita a questão de ser antiderrapante. A mulherada gosta de usar, às vezes, os calçados que deslizam com facilidade.
A aplicação do selante para junta e vedação junto e dilatação, né? Nesse exemplo usado o PU, o poliuretano, o PU25, né? Monopol, acredito que é a marca. Então a gente tem diversas aplicações disso aí. Epa, deixa eu só voltar aqui. E a colocação de placa de granito permeabilizada, né? Com argamassa colante AC2 nesse caso. Né? Não precisava ser uma AC3, que é mais cara. Né? A AC1 é a mais barata de todas, a AC2 é um pouco mais cara e a AC3 é a mais cara de todas elas. Serviços complementares, né? Aquela questão do paisagismo, de pavimentação. Eu trouxe alguns vídeos de bloco intertravado, né? De concreto. Então, aqui o exemplo da colocação. Olha só, nesse vídeo da esquerda. Ele coloca, esse aqui eu estou mostrando, colocação de blocos de concreto intertravado, espessura desse meu bloquete de concreto de 8 centímetros sobre camada de pó de brita. A camada de pó de brita tem uma espessura de 4 centímetros. Né? Então é isso que está acontecendo nesse vídeo. Está assentando esse bloco intertravado. E aqui o acabamento. Né? No vídeo da esquerda, tem sempre os espacinhos. Eu achei bacana que esse pedreiro aqui ele era bem experiente. Olha como é que ele faz para preencher esse espacinho aqui. Ó. Vou mostrar um pouquinho da técnica que ele desenvolveu aqui para encaixar o bloquete de concreto. Vai lá, manda bala aí. Ele bate, parece que certinho. E aí ele vem encaixando. Às vezes, num golpe só, ele já acerta o tamanho do bloquete certinho e encaixa ali no canto. Então, achei bacana, que mostra mais uma vez, professor. Não é fácil, parece que é fácil, né? Pedreira, chapar uma massa, fazer um chapiz, não é fácil. Não é fácil. Aqui um outro exemplo de bloco intertravado chamado pisograma. Mulherada odeia. Né? Por quê? Porque o salto, onde vocês estão vendo essa parte aberta, né, do bloquete intertravado chamado pisograma, isso aqui vem grama, né? Então, pisograma, porque esse espaço, esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui, a gente planta grama aí. E quando a mulher usa salto, a tendência é o salto entrar aqui dentro, e travar, às vezes quebrar salto. Então, a mulher odeia esse tipo de piso. Fica a dica aí, né? Esse piso está cada dia mais usado, porque em muitas prefeituras, em muitas cidades, aqui no Rio Grande do Sul, bastante, passou a exigir em terrenos acima de X metros quadrados, normalmente acima de 600 metros quadrados, faixa de permeabilidade. Uma área permeável, né? Uma área que fosse permeável para não impermeabilizar 100%. Então, esse é um piso que deixa a área permeável e, ao mesmo tempo, te permite um uso moderadamente bom. Né? Então, está crescendo bastante. Aqui, esse vídeo eu gravei para mostrar, né? Em câmera rápida, chamada Hyperlapse, é um aplicativo que tem, você consegue fazer vídeos mais rápido. Olha só, também é assentado sobre um colchão de pó de brita, só que enfim, você vem encaixando um do lado do outro, é mais simples do que o bloco maciço, né, intertravado. Então, ele é um trabalho manual mesmo, olha só, é feito à mão. A construção civil ainda tem muita coisa interessante, né, de coisas que são feitas à mão. Aí o colchão de pó de brita, rapidinho, deu para ver. E aí a quantidade, né, de pisograma numa área que a gente fez esse sistema. Aqui, depois que você assentou, colocou um bloco do lado do outro manualmente, você vem com uma camada de pó de brita por cima e uma placa vibratória, né, para fazer como se fosse o rejunte desse sistema. Então, aqui um vídeo que eu fiz mostrando o funcionamento da placa vibratória depois de ter salgado ou depois de ter espalhado, né, essa camada de pó de brita em cima do meu piso intertravado de concreto. À esquerda, você consegue observar ele jogando a camada de pó de brita e à direita passando com a placa vibratória por cima dessa camada de pó de brita. Né?
além do sistema de pavimentação com bloco de concreto, a gente não pode deixar de falar do sistema de asfalto, né? O CBUQ, o famoso CBUQ. E eu acho que o engenheiro tem que saber o nome dos equipamentos, né? Isso aqui é uma aplicação de CBUQ com uma acabadora, a acabadora AF4000. Né? A gente tem que se familiarizar com o CBUQ, com esses nomes, AF4000, acabadora, etc. Então, isso aqui é um exemplo. Essa acabadora, ela vem passando o CBUQ para fazer a aplicação, né, numa área preparada para isso. Depois que eu faço a aplicação do CBUQ com a acabadora F4000, eu venho compacto. Isso é uma etapa fundamental na parte de pavimentação asfáltica. Né? A entrada de um estacionamento, de um prédio recém-construído, por exemplo. Né? Então, o engenheiro civil tem que saber. Né? Compactação da capa asfáltica com rolo compactador liso CA15. CA15 porque ele tem capacidade de 15 toneladas de compressão no rolo. Então, está aqui. Ó. Falei com a acabadora, volto compactando. Depois ainda vou usar um compactador de rolo. Aqui, ó. Esse é um rolo compactador CA15 e agora ainda um AP26, que é rolo de pneu. Compactação de capa asfáltica com rolo de pneus, AP26 para 30 toneladas. Aí é mais uma etapa. Vocês vão observar o rolo de pneu aqui, ó. E o pisograma, né? Eu tinha comentado. Então, cada espacinho desse aqui é assim que você faz. Você tem as placas de grama, né? No caso, é grama esmeralda, né? O pessoal tem grama batatais, tem vários tipos de grama, mas aqui é um exemplo de esmeralda. Vem as placas, né? O cara vem um facão mesmo, corta, e aí você vai e encaixa lá. Ele cortando as plaquinhas. Os vídeos do lado mostram ele já encaixando ela dentro do buraquinho lá do meu bloco. Do pisograma. Faz parte da obra, né? Eu não posso escapar de nada. Com esse facão aí não dá para discutir com esse cara, né? Deixa só concordo. Não, esse aí não. Esse aí não dá para discutir com ele, não. Literalmente com a peixeira na mão. Você vê que o quadradinho de grama, ó, ele encaixa direitinho no pisograma. Parte de estacionamento, né? Tem que pintar a vaga. Eu assentei todos esses blocos de concreto, depois eu tenho que demarcar essas vagas. Eu fiz um vídeo como é que mostra, como é que pinta a faixa. Né? É simples, você tem um gabarito, você pinta, levanta e marca outra vaga. As vagas, em geral, de 5 metros por 2,40. 2,40 é a largura mínima, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com larguras mínimas, apenas quando não tem jeito. Por quê? Você tem duas caminhonetes, né? A gente que trabalha muito com caminhonete. Para uma caminhonete do lado da outra, é um Deus nos acuda para abrir a porta e sair, né? Sem bater no cara do lado. 2 carros grandes, mas a norma permite 2,40 de largura. Eu, particularmente, critico essa dimensão. Eu acho que eu gosto de vagas largas, né? Mas é isso que é geralmente 2,40 por 5, a vaga de estacionamento. Aqui, o vídeo mostrando, pintando, né? essas demarcações. Com pistola, né? Vem a pistola no gabarito, você demarca no piso com giz mesmo, e aí você vem, ó, um gabarito simples, pinta dentro dele, já vai vir um ajudante, vai levantar o gabarito e vai para a próxima vaga. Ó. Tá pintadinho, posiciona na próxima e manda tinta com jato de pressão. Aqui mais um pouquinho de grama, né? Só que agora não num piso intertravado, e sim naquela parte de obra que a gente sempre deixa uma bagunça no final, né? Bagunça de terra, você tem que cobrir aquela terra que a gente deixa. Então tem todo um processo, né? Esse aqui é o exemplo de grama São Carlos, diferente da grama esmeralda, né? São Carlos, nome científico, Axonopus compressus,
né? Em placa de canteiro, né? Passo 1, acomodar o solo. Passo 2, descarregar o adubo. Passo 3, colocar o calcário dolomítico, que é o calcário mais o magnésio para corrigir o pH do solo. O passo 4, colocar o adubo sobre o calcário dolomítico. Passo 5, transportar e plantar as placas de grama, né? Então, tem todo esse procedimento mostrado nessa sequência de vídeos. Eu não quero formar nenhum engenheiro agrônomo ambiental aqui não, mas a gente tem que ter noção, né? Todo o trabalho na terra, descarregando um adubo, corrigindo o pH do solo para essa grama ter uma eficiência melhor e aqui colocando as placas de grama. Nesse vídeo da direita, é um hyperlapse também, olha só, a grama vem em placas, depois você faz todo aquele tratamento que eu falei no solo, você vem distribuindo essas placas para entregar uma obra decente, né? Sem toda aquela bagunça que a gente faz para construir. Aqui plantando árvore, né? Então também faz parte, né? Paisagismo. Aqui a plantação de uma árvore tipo landim, nome científico Calophyllum brasiliense cambes. Brasiliense porque ela é de Brasília, né? Então eu vou puxar a sardinha para minha cidade. Eu tenho uma cidade onde o nome científico da árvore é de Brasília, da minha cidade. E tem aquilo que eu falei, a raiz pivotante, ela cresce na vertical. Então essa espécie de árvore, ela não vai atrapalhar a minha estrutura vizinha, ela não vai ondular o meu piso intertravado que eu mostrei a execução dele, né? Então ela foi pensada. A espécie da árvore é importante para eu não ter manifestação patológica causada pelo crescimento da raiz dessa árvore. Tanto é que está lá e nunca deu problema algum, né? Então o engenheiro tem que pensar até no tipo de árvore que ele vai plantar para ele não danificar o piso intertravado ou o pavimento asfáltico que ele acabou de fazer, como eu acabei de mostrar nos vídeos, etc. Um pouquinho sobre calçada, né? Acessibilidade. Calçada, eu tenho um cuidado danado. Eu uso concreto de 20 MPa nas minhas calçadas, né? Então, é exagerado, mas dura 100 anos e mais um pouco. Eu prezo muito pela qualidade. Se alguém me perguntar, se você fosse escolher algum item do quadrado mágico, custo, prazo, qualidade ou sustentabilidade, qual que você escolheria primeiro? Eu opto sempre pela qualidade. Tá? Minhas obras não costumam ser as mais baratas porque eu valorizo muito a qualidade. Então, aqui um exemplo da construção de uma calçada, né? Do lado esquerdo tem uma régua vibratória e do direito tem o helicóptero, dando acabamento no concreto da calçada, né? E aqui um acabamento com escovado, né? A gente faz concreto escovado basicamente assim, você tem uma esteira e passa essa esteira para dar rugosidade, para ele ficar anti-derrapante também. Todos esses vídeos que vocês estão vendo foi eu que gravei, então a gravação não é lá essas coisas não, mas enfim, dá para a gente ter uma noção. Norma de referência, norma de acessibilidade, a BNT-NBR 9050-2015. Ela fala sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre calçados, eu recomendo a leitura da 9050 de 2015. Ainda, sobre calçado, olha só. Aqui eu mostro a marcação das juntas, né? Tem junta de movimentação. Então, aqui ele vai bater a linha, marcar onde ele vai cortar a calçada, tem que cortar ela depois para ela não fissurar tanto. E essa aqui é a máquina de corte. Esse vídeo aqui, vou até mostrar esse vídeo de novo. Esse vídeo da esquerda mostra marcando, o pedreiro bate uma linha no chão, e essa linha marca com a tinta vermelha. Aqui ele corta, né, essa junta. Por que eu tenho que cortar o concreto? Porque senão, se eu tiver um pano descontínuo muito grande, eu vou ter fissuração muito grande, muito alta. Então tem que dar cura também na calçada. Então está aqui um exemplo. Mais uma vez, ele marca e aqui ele corta. Essa máquinazinha ele corta a minha calçada para não ter fissuração.
Aqui eu trouxe um exemplo de aplicação de um vidro de cobertura. Isso aqui é um pouco mais... Claro, é uma sequência de vídeos, né? Quem quiser ver um por um, é só entrar no portal lá que vocês vão conseguir enxergar. Mas as etapas básicas que eu vou mostrar nesse vídeo são montagem do mecanismo de suporte, né? Aparelhos acoplados em estrutura metálica por meio de ligações parafusadas, que são esses suportes desse primeiro quadradinho aqui. Depois eu tenho... aqui ainda, né? Das placas de vidro temperado laminado com PVB estrutural. O PVB nada mais é do que o que liga uma camada de vidro com outra, com espessura total de aproximadamente 12 milímetros, de acordo com o projeto estrutural assinado pelo engenheiro calculista para fazer essa bagunça toda aqui. Tem que limpar a estrutura de alumínio de apoio das placas, né, onde serão coladas as fitas dupla face, só que é uma dupla face de alta resistência, da 3M, e das placas de vidro com primer de silano. Vou colar as fitas dupla face na estrutura de apoio, como vocês estão vendo aqui, né? Eu vou apertar, vai rodar tudo de uma vez. Colocação e alinhamento das placas de vidro, remoção da proteção das fitas dupla face e aperto das placas. Aplicação do silicone estrutural. Eu gosto muito desse estrutural, que ele é um structural glazing preto. Ele é um silicone preto, a nomenclatura técnica do fabricante SSG 4000AC, né, nas juntas das placas. Vou fixar depois a tampa de alumínio sobre as juntas. Então, é basicamente isso aqui, um exemplo, né, de uma cobertura com vidro. Né, fica muito bonito. A gente vê muito em clarabóia de edificações. Né, para quem não sabe o que é clarabóia, eu recomendo pesquisar aí. Então, tá aí. Vou dar um play aqui. Vai acontecer tudo isso que eu acabei de falar aqui ao mesmo tempo. Fita dupla face, 3M, alta resistência. Transporte do vidro. Aplicação do silicone estrutural nas juntas, né, de cada camada de vidro. E aqui a capa de proteção entre uma placa de vidro e outra. Vou dar um play mais uma vez para quem não viu. Eu acho a construção civil mágica por conta disso, né, professor? São tantas coisas, são tantos itens, tantas variáveis, que a gente pode ficar aqui 10 anos falando sem parar e não vai faltar assunto. Sem dúvida. Não, tu está trazendo temas muito interessantes aí, vídeos muito legais, muito bom. Tem bastante coisa. Os ensaios de laboratório, como eu falei no início da apresentação, né, placa cerâmica, blocos cerâmicos aqui, bloco cerâmico no vídeo da esquerda e concreto, né, o nosso corpo de prova de concreto no vídeo da direita. Como eu falei, vou mostrar aqui um exemplo onde esse bloco especificamente não atendeu a resistência mínima de compressão, mesmo sendo um bloco de vedação. Então, esses ensaios, pessoal, eu coloquei só na 13ª etapa, mas eles têm que ser feitos com frequência, né, durante a obra inteira. Então, aqui o rompimento do bloco cerâmico. Vai romper bem na metade, aí vocês vão ver. Quanto tempo mais aí, Abdala? Opa. Mas no máximo 5 minutos. 5 ou 10, está acabando. Então a carga de ruptura desse bloquinho foi 2,42 toneladas-força, até que não foi lá dos piores. O nosso corpinho de prova de concreto, né? Rompeu, vamos ver a carga dele de ruptura. (29,46). Dá bem, né? Aqui os dois exemplos que eu falei, né? A NBR 15.270, parte 3 de 2005, regulamenta esse ensaio de bloco cerâmico, né? Então, ele não atendeu a norma, porque a 15.270, ele rompeu com 2,42 toneladas-força, dá 24.200 newtons. Né? E fazendo a conversão, força sobre área, eu tive um valor de 1,42 MPa, sendo que a norma fala que o mínimo tem que ser 1,5 MPa. Então, eu acabei de provar um exemplo de um bloco que não passou no ensaio de resistência à compressão. Já na resistência à compressão do concreto, passou sem problema nenhum. Né? Deu uma resistência, aquele vídeo mostrou um concreto com resistência à compressão de 37,5 MPa. Enfim, a resistência de projeto, acho que, se não me engano, era de 30 MPa. Então, ele passou tranquilo. Aqui, bloco, aqui aço, né? Um ensaio de resistência à tração de um vergalhão de aço estrutural. E aqui de resistência de aderência de argamassa. Eu vou passar rapidinho
só para mostrar o vergalhão rompendo, né? Um tiro mesmo, o barulho é altíssimo. E aqui a barra rompida. E na direita o ensaio de aderência, né, de arrancamento da argamassa. Então, o equipamento que mede aí a tensão que eu estou aplicando. E aí ele vai se destacar e a gente vai saber mais ou menos a resistência. Um pouco mais sobre concreto, né? Eu acho que é importante, a gente trabalha com concreto em todas as estruturas aqui, rodando um traço simples na betoneira de laboratório. Esse vídeo fazendo o slump test depois de ter rodado o traço. E aí ele desvira e faz a medição. O vídeo mais curto não vai mostrar até o finalzinho. Aqui fazendo o slump test na obra, moldando os copos de prova no laboratório, né? Então, esse aqui é um exemplo de slump test na obra. Um concreto mais fluido, né? Um concreto com slump maior do que o vídeo anterior. E aqui fazendo a moldagem com vibração mecânica, né? Aqui, como era aluno fazendo, o aluno está demorando demais. Ele ficou com o vibrador lá dentro meia hora. Mas, enfim, tá aí um exemplo, né? Sustentabilidade, que é o penúltimo tema. Eu trouxe um vídeo que eu acredito que o PowerPoint também não vai mostrar. Deixa eu ver se ele vai aqui. Isso aqui não foi, mas enfim. Eu trouxe esse exemplo pelo seguinte, placa fotovoltaica, como é que está ligado à sustentabilidade? Primeiro que é uma fonte de energia limpa, né? Então eu estou atendendo a questão ambiental, eu não estou sendo pró-meio ambiente, eu estou usando o sol para me gerar energia. Então isso é ambientalmente, então eu marco um ponto positivo no lado ambiental. A parte econômica, também eu posso destacar porque eu gero energia usando a energia solar e eu economizo na minha conta de energia. Então, então eu estou atendendo a questão ambiental, porque eu não estou degradando a natureza para poder gerar essa energia. Eu estou atendendo a questão econômica e a questão social. Algumas empresas fabricantes dessas placas, elas têm fundos de investimentos sociais. Então, o sistema ele é sustentável se eu tiver esse tripé andando junto. Não adianta eu ter um sistema que é só ambiental, só social, só econômico. Tá? Então, isso aqui eu deixo claro, essa visão sobre sustentabilidade. E, para encerrar, a manutenção predial. Eu trouxe o exemplo de limpeza de superfície de concreto, né? Então, é um exemplo de um removedor de sujeira pesada numa superfície de garagem, por exemplo, de concreto, que possui ação desengordurante, né? Por que é importante? Porque tem muita caminhonete diesel que vai, enfim, deixa lá a questão da gordura, né? Da graxa. Então, é um exemplo que você diluiu de 2 a 4 litros desse produto em 10 litros de água. Então, recomenda-se testar o produto em uma pequena área antes de usá-lo. Não deve ser aplicado em pinturas automotivas. Superfícies pintadas, pisos de madeira e recipiente de alumínio. Composição básica desse produto mágico aqui que vai limpar completo. Hidróxido de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante solvente, adjuvante, sequestrante, espessante, dispersante, fragrância e veículo. Então está aqui a limpeza. Né? Isso aqui faz parte da manutenção predial, principalmente se você tiver uma superfície de concreto polido. Não é pintado. Lembrando, eu não posso usar esse produto que eu estou apresentando se tiver pintura. Eu não passo ele sobre a pintura, senão eu vou danificar a pintura. Eu passo ele sobre o concreto polido. Abdala, diga lá, professor. Eu vou ter que dar uma saída 1 minuto aqui, eu já volto. Não, tranquilo. Esse aqui já era o último. Mas pode ir lá. Esse aqui é o último já. Estamos no último. Tá, não. Então, pega aqui o... Esse aqui é o último, jogo rápido. Então, fechando, eu comparo 2 exemplos de bombas submersas. Chegou a pizza. Chegou a pizza.
Então, aqui, ó, eu tenho esses dois exemplos que muito utilizados em obras, né? Bomba de recalque submersa. Então, eu comparo o aço inox com ferro fundido. Esse exemplo do ferro fundido, qual que foi o problema nesse caso aqui? A bomba parou de funcionar, né? Por quê? Porque o rotor, a parte interna, também era de ferro fundido. Então, aqui eu vou trazer o que eu escrevi na época, né? As bombas submersas com carcaça e rotor de aço inox, utilizado para bombear água e o esgoto, apresentam a durabilidade e desempenho melhor que bomba de ferro fundido. Mas ambas são permitidas, por norma. Você pode usar as duas sem problema nenhum. Só que, experiência prática, né? A bomba submersa de ferro, de aço inox, tem uma durabilidade maior. Mas, por outro lado, qual é o problema? O custo, né? Enquanto uma custa o dobro praticamente da outra. Eu jogo a última pergunta no ar. Qual que o senhor escolheria, professor? Uma bomba de submersa de inox ou de ferro fundido? Não parece ter muita discussão, né? Mas normalmente deveria ser o aço inox, né? Mas normalmente o problema, né, é que muitas vezes quem escolhe, quem paga, vamos dizer, a bomba, o construtor, não é quem vai fazer manutenção, né? Quem paga, vai fazer manutenção é o usuário final, que também não pagaria mais caro por um apartamento porque a bomba é de aço inox, não consegue enxergar isso na compra. Exatamente. Né? Até porque ela está enterrada, né? Esse produto, esse equipamento, ninguém enxerga mesmo. Ele está enterrado. Então, é exatamente isso. Então, acho que muito boa análise aí, mas se fosse numa indústria, né, que o cara que está comprando a indústria depois fosse operar a indústria, eu não tenho dúvida que botariam o aço inox, né? Mas no residencial, etc., eu tenho dúvida. Né? E tem muita gente que não sabe que o rotor da bomba, que é a parte mais interna da bomba ainda, também ele não sabe que o rotor não é da bomba da direita de ferro fundido, o rotor também é de ferro fundido. Então, ele vai dar problema. Dá problema, né? Então, é o que o senhor falou. Quem geralmente compra não é quem dá manutenção. No meu caso, eu tive que eu tive que fazer os dois. Então, a gente aprendeu apanhando, né? Com isso aí. É isso. Eu acho que a gente encerro por aqui. Mais uma vez, professor Bernardo, muito obrigado. Muito bom. O pessoal fez uns elogios aqui, eu vou falar do Instagram, né? O Gabriel Assis, show. O Rahim Farias, Hassan, esse é primo. Parabéns pela live, conteúdo de qualidade, etc. A Cristina, mais uma live maravilhosa. Parabéns, Abdala, professor Bernardo. Obrigado, Amanda, Cristina. Muito bom mesmo, Abdala. Gostei bastante aí, mais essa aí, porque tu realmente tu consegue trazer temas menos comuns na construção civil, né? Mas de uma maneira aí muito didática e mostrando vídeos muito interessantes aí e coisas que normalmente o engenheiro lá não se preocupa muito, né? No máximo, contrata uma empresa para fazer aqueles serviços que tu comentou e nem tem ideia que está acontecendo. A terceirização acontece muito mesmo na construção civil, mas eu acho que quanto mais os engenheiros aprenderem e entenderem todo o processo, né? Como eu falei, essa visão sistêmica é o passo a passo, literalmente, do começo ao final. A gente não entrega, aquilo que eu brinquei, né? A gente não tem que ter essa frase famosa na cabeça, onde obra não se termina, a obra se abandona. Eu jamais acho que a obra tem que terminar, você tem que entregar tudo certo, tudo funcionando, tudo direitinho. Mas é isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. E tamo junto. É isso aí. Muito bom, Abdala, muito legal aí. Nós falamos aí que nós íamos dar uma diminuída, né, Abdala? Mas também não vamos eliminar, né? Nós vamos continuar uma live por semana, aí a gente garante que continua, né, Abdala? Exato. Talvez até um pouquinho mais, enfim. Daqui a pouco para uma semana, volta na outra, né? Mas muito bom, muito bom. A gente conversou, eu e a Abdala, né, algumas vezes, nós gostaríamos até de parar devido a N situações, né, e tal. Mas, enfim, a gente gosta disso e o resultado é muito interessante, né, e o público gosta bastante, né. Então, nós não vamos parar, né, nós vamos diminuir, mas vamos continuar
tocando aí devagarinho. Né? O professor Bernardo falou, eu estou dentro, então. Então, conta comigo. Vamos fazer webinars até a gente realmente enjoar. Acho que a gente não vai enjoar tão cedo, porque isso aqui é uma cachaça, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos indo devagarinho sempre, né? Devagarinho sempre. Exato. Professor, mais uma vez, obrigado. Então, eu vou encerrar aqui no Instagram. Muito bom, Quem quiser o link, né, a gente vai disponibilizar como sempre. E aí é isso. Muito obrigado a todos que assistiram aqui no Instagram. Valeu mesmo e um forte abraço a todos. Professor Bernardo, mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente, então. Vamos em frente. É isso aí. Eu que agradeço, Abdala. E vamos lá, vamos falando. Eu te mando o link em seguida aí da apresentação de hoje. Combinado. Boa pizza, professor. Valeu. Valeu. Vamos para ela já. Até mais. Tchau.